Vamos continuar? Segundo assunto de resposta do réu. No vídeo anterior, você estava estudando comigo contestação. E agora vai estudar as exceções. Lembre que são 3 exceções. Exceção de impedimento, exceção de suspeição e a exceção de incompetência. São 3 exceções. Impedimento, suspeição e incompetência. Lembrando que a incompetência que é tratada em exceção, através de exceção, é a incompetência relativa, porque você já estudou isso comigo, a incompetência absoluta não é matéria de exceção, e sim matéria de preliminar da contestação. Lembrando comigo, quais são as incompetências relativas? Primeiro, quais são as absolutas? MPF, matéria, pessoa, função, que é hierarquia, mesma coisa, função e hierarquia, tanto é que o CESP chama de funcional hierárquica. E são competências relativas à competência em razão do território e à competência em razão do valor. TV, MPF, TV, MPF, TV. O que é PCP? Partes, causa de pedir e pedido, ok? E quais são as sentenças terminativas que impedem a repropositura da ação? Qual é a palavrinha? Pelico. Pelico, perempção, litispendência e coisa julgada. Ok? Ok? Abre a tela. Exceções. Espécies. Artigo 304. É lícito a qualquer das partes arguir, por meio de exceção à incompetência, veja que é do artigo 112, então é incompetência relativa, o impedimento, artigo 134, aqueles critérios objetivos de preservação da imparcialidade do magistrado e dos serventuários, ou a suspeição, o critério subjetivo de preservação, nas hipóteses do artigo 135 do CPC. Se a gente voltar para aquele fluxograma, você vai ver que aqui em cima está a exceção. Esta exceção aqui de cima, ela pode ser de impedimento, ela pode ser de suspeição, ela pode ser de ela pode ser de suspeição, e ela pode ser de incompetência. Lembrando que a incompetência que vai ser tratada aqui é a incompetência relativa. Para quem não é da área de direito e esteja vendo esses vídeos, presta atenção. Contestação é uma forma de petição. Então, isso aqui é uma petição. Petição é a peça escrita que o advogado faz. Veja que a exceção é outra petição. Só que essas petições, elas têm nome, né? Como essa petição daqui, ela tem nome. Essa petição aqui, primeira, é a petição inicial. Essa aqui, petição, se chama contestação. Contestação. Essa petição aqui se chama exceção. Então, veja que contestação e exceção são feitas em petições distintas. São petições diferentes, são petições distintas. Assim como a reconvenção é outra petição, que o réu vai fazer, tudo como modalidade de resposta. Veja também que a contestação e a reconvenção são feitas em petições distintas. Você não pode fazer tudo isso na mesma petição. É tudo petição distinta. Saiba, entre a contestação e a reconvenção, você vai ver daqui a pouco que tem aquela frescura de que tem que oferecer ambas simultaneamente. Eu ainda vou explicar isso. Saiba que essa necessidade de interposição simultânea que ocorre entre a contestação e a reconvenção
não se aplica para as exceções. Então, olhe, artigo 299 do CPC não se aplica aqui. O artigo 299 do CPC não se aplica aqui. Deixa eu botar com outra caneta. O artigo 299 do CPC não se aplica entre a contestação e a exceção. Vamos ver o que isso quer dizer. Eu não tenho 15 dias para oferecer resposta, de acordo com o artigo 297. Eu posso, nesses 15 dias, no quinto dia, oferecer a exceção. Quando eu ofereço a exceção, você vai ver daqui a pouco que o processo fica suspenso, até o julgamento da exceção. Depois que a exceção é julgada, o processo que estava parado volta a correr. Só que aí, quando ele voltar a correr, o que vai acontecer? Eu vou ter reaberto o meu prazo de resposta. Eu não tinha oferecido a exceção no quinto dia, não eram 15 dias de resposta. Quando for reaberto o prazo, eu vou ter os 10 dias que remanesceram para, se eu quiser, oferecer a contestação e a reconvenção. Então, se eu oferecer a exceção antes da contestação ou da reconvenção, isso faz com que eu consume toda a defesa, quer dizer, não posso mais contestar, não posso mais reconvir. Não há esse problema, eu posso oferecer a exceção antes ou eu posso oferecer a exceção depois de já ter contestado o reconvido. Por quê? Porque não ocorre preclusão consumativa entre a exceção e a contestação e reconvenção. Quem já teve a oportunidade de estudar, a gente vai ver isso daqui a pouco, entre a contestação e a reconvenção existe essa consumação. Se você reconvir primeiro, ainda que existisse prazo de resposta, você não poderia mais contestar. Se você contestar primeiro, ainda que remanescesse prazo de resposta, você não poderia mais reconvir. Mas essa consumação atinge apenas essas duas respostas e não atinge a exceção. A exceção de incompetência ou a exceção de impedimento ou a exceção de suspeição pode ser oferecida antes da contestação e da reconvenção, desde que dentro do prazo, sem prejudicar o oferecimento das demais modalidades de resposta. Está claro isso? Volta lá para a tela cheia. Então, você está vendo aí no quadro exceção de impedimento, exceção de suspeição e a exceção de incompetência. Se eu tivesse que destacar isso aqui e montar um outro quadro, eu teria aqui a exceção mais ou menos assim. Se isso aqui fosse a exceção, ok? Esta exceção aqui pode ser a de incompetência, que vai ter um fluxograma, ou pode ser a exceção de impedimento ou de suspeição, que vai ter outro fluxograma. Volte para o artigo. Vê como é que a gente vai montar isso. Artigo 305. Prazo. Este direito pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, cabendo à parte oferecer exceção no prazo de 15 dias, contado do fato que ocasionou a incompetência, o impedimento ou a suspeição. Cuidado com isso. Porque do jeito que está escrito aqui, ele está dizendo assim, este direito pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, cabendo à parte oferecer exceção. Olha só. Primeira coisa, saiba que esses artigos do jeito que foram construídos, estes artigos aqui do jeito que foram construídos, eles foram construídos por impedimento para suspeição. Só que quando o Código de Processo Civil estava sendo elaborado, o professor Alfredo Buzaide, que é o autor do Código de 73, que é o que está em vigor hoje, ele, quando construiu esse código, ele construiu essa parte aí para falar da exceção de impedimento e suspeição, e não para falar da exceção de incompetência. Só que aí, por quê? Porque a incompetência relativa deveria ser objeto de preliminar da contestação. Só que aí, na época, resolveram trabalhar que a incompetência relativa deveria ser também matéria de exceção. Aí botaram ela aí. Só que esses artigos, do jeito que foram construídos por impedimento para suspeição. Vou lhe dar alguns indícios disso. Volta para a tela cheia. Se você voltar para o artigo 304 que a gente estava vendo agora, olha o que ele diz. É lícito a qualquer das partes arguir por meio de exceção a incompetência relativa, o impedimento ou a suspeição. Já está errado aqui. Você já estudou isso comigo. Não é lícito a qualquer das partes arguir o impedimento e a suspeição. Tanto o autor como o réu podem arguir impedimento e suspeição. Mas a incompetência